Nas profundezas sombrias de Blackwater Ridge, algo milenar espreita entre os pinheiros, mimetizando vozes humanas para atrair suas presas. Seguindo pistas deixadas pelo pai, os irmãos Sam e Dean Winchester mergulham em uma natureza selvagem e impiedosa, onde as leis da biologia dão lugar a um pesadelo canibal de pele translúcida e fome insaciável. Em uma corrida contra o tempo, eles descobrirão que, no escuro, o fogo é a única salvação. Capítulo 1 Herança de Cinzas, Parte 1. O silêncio no quarto de motel era uma entidade física, tão espesso quanto a camada de poeira que dançava, suspensa e estática, sob o cone de luz amarelada da única lâmpada de mesa acesa. O ambiente era um microcosmo de decadência americana. O papel de parede floral desbotava em tons de bege doentio, e o ar carregava uma mistura persistente de produtos de limpeza industriais baratos, o mofo entranhado nos carpetes gastos e o resquício ácido de um café amanhecido. Sentado à beira da cama, cujas molas soltavam um rangido metálico e agoniado a cada movimento mínimo de seu corpo, Dean Winchester mantinha os olhos fixos em um pequeno caderno de couro desgastado. As bordas da capa estavam puídas, revelando as fibras do material, e as páginas amareladas guardavam segredos que a maioria dos homens preferiria nunca conhecer, ou sequer imaginar. Para Dean, a leitura solitária do diário de John Winchester, sobre aquela luz vacilante que ameaçava apagar a qualquer instante, era mais do que uma busca pragmática por pistas, era um ritual de comunhão. Era a tentativa desesperada de ouvir a voz do pai através da caligrafia apressada, das letras inclinadas e das manchas escuras que pontuavam o papel, substâncias indefiníveis que podiam ser café, lama ou, mais provavelmente, sangue seco. Dean passava os dedos calejados pelas bordas do papel, sentindo a textura áspera e o peso simbólico daquela herança. John não estava fisicamente ali, mas sua presença era onipresente, pesando sobre os ombros de Dean como uma armadura de chumbo. Cada anotação detalhada sobre rituais de exorcismo em latim, cada esboço de demônios de olhos pretos e cada relato sobre criaturas que habitavam os pesadelos mais profundos das cidades pequenas eram lições que Dean memorizara antes mesmo de aprender álgebra. O motor do Impala, estacionado logo do outro lado da porta fina de madeira, já havia esfriado completamente, mas o motor interno de Dean continuava em rotação máxima. Ele sentia a vibração da ansiedade no peito, uma mistura de adrenalina e um medo que ele jamais admitiria, alimentada pela urgência de encontrar o homem que os ensinara a lutar, a caçar e a sobreviver. Ele parou em uma página específica, onde a tinta parecia ter sido pressionada com mais força contra o papel. Ali, espremidas entre rabiscos de rituais de proteção e nomes de contatos antigos que talvez já estivessem mortos, estavam gravadas sequências numéricas. Elas não eram apenas números, eram gritos por atenção. Com o senho franzido e a testa sulcada pela concentração, Dean alcançou um mapa rodoviário dobrado e uma bússola de metal frio. Ele iniciou a análise minuciosa das coordenadas geográficas deixadas pelo pai. Seus dedos, marcados por cicatrizes de brigas e concertos de motor, traçaram linhas imaginárias sobre o papel do mapa, cruzando paralelos e meridianos até convergirem em um ponto remoto e sombrio no estado do Colorado, Blackwater Ridge. Era uma mancha verde escura no mapa, indicando uma área vasta, densamente arborizada e perigosamente isolada do mundo moderno. "Por que aqui, pai?" sussurrou Dean para o vazio do quarto. Sua voz soou rouca, quase um fantasma de som no silêncio opressor. O diário não respondia com palavras, mas as datas anotadas ao lado das coordenadas indicavam um padrão de desaparecimentos que John Winchester jamais ignoraria. A porta do quarto se abriu com um estalo metálico abrupto, cortando o silêncio. Sam Winchester entrou, trazendo consigo o ar frio da noite e 2 copos de papel que exalavam o cheiro forte de café de posto de gasolina. O brilho pálido e azulado da tela do notebook que trazia debaixo do braço contrastava violentamente com a penumbra âmbar do quarto. Sam era a antítese visual daquele ambiente. Suas roupas eram mais limpas, seu rosto tinha linhas mais suaves e menos marcadas pelo sol,
mas seus olhos carregavam a mesma sombra densa de perda que Dean via no espelho todas as manhãs. Sem dizer nada, Dean apenas apontou para o diário. O olhar que trocaram foi o suficiente. O destino estava selado. Pouco depois, o silêncio da madrugada foi estilhaçado pelo ronco gutural e poderoso do motor V8. O Impala 67, uma joia de metal negro e cromo, deslizava pelo asfalto como um predador em seu habitat natural. A viagem começou sobre um céu opaco, sem o brilho de uma única estrela. Conforme avançavam em direção às montanhas, a paisagem sofria uma metamorfose. As luzes da cidade deram lugar a estradas secundárias cercadas por uma névoa densa e rasteira. Os faróis do carro mal conseguiam perfurar a brancura fantasmagórica que subia do asfalto úmido. No interior do veículo, o som do rock clássico, fitas cassete que Dean guardava como tesouros, servia como uma barreira sonora contra o peso do que estava por vir. Sam olhava pela janela, observando os borrões cinzentos das árvores. O silêncio no carro era preenchido por um turbilhão invisível, o conflito interno de Sam entre sua vida antiga na universidade e o dever familiar. Apenas uma semana antes, ele tinha um plano. Tinha Stanford, tinha entrevistas para a faculdade de Direito e, acima de tudo, tinha Jessica. Agora, Jessica era apenas uma memória de chamas no teto de um quarto, e o cheiro de enxofre parecia impregnado em sua pele. Sam queria vingança, mas também sentia uma náusea profunda ao perceber que estava sendo puxado de volta para a vida que tanto tentara abandonar. Cada quilômetro percorrido em direção ao Colorado parecia um prego a mais no caixão de sua normalidade. Ele olhou para Dean, que batucava no volante com uma confiança que Sam invejava e ao mesmo tempo temia. — Você está bem? Dean perguntou, sem desviar os olhos da estrada nebulosa. — Estou, mentiu Sam, a voz saindo mais seca do que pretendia. Só pensando no que o pai estava fazendo naquela mata. Ele é um caçador experiente, Dean. Ele não se perde. Ele não se perdeu, Sam. Ele deixou as coordenadas. Ele quer que a gente termine algo. E se for uma armadilha? Sam questionou, a mente lógica de estudante de direito sempre buscando o pior cenário. Ele desaparece, deixa um rastro de migalhas de pão e nós corremos direto para o que quer que o tenha pego? O pai não cai em armadilhas, respondeu Dean, com uma convicção que não admitia réplicas. Ele monta armadilhas. Se ele nos mandou para lá, é porque temos o que é preciso para lidar com o problema. Além disso, você viu as notas. Pessoas estão morrendo, Sam. Pessoas reais, não apenas fantasmas de diário. Sam suspirou, recostando a cabeça no banco de couro. O cheiro de gasolina e fumo antigo do Impala era, paradoxalmente, a única coisa que o fazia sentir-se seguro agora. A manhã surgiu fria e cinzenta quando o Impala finalmente estacionou diante de uma construção de madeira rústica. Era o posto de guarda florestal, um lugar que parecia pequeno demais diante da imensidão das montanhas que o cercavam. O ar ali era rarefeito e gelado, carregando o aroma pungente de pinheiros e terra molhada. Ao entrarem, o ranger do plantão, um homem de meia idade com o rosto marcado pelo sol e olhos cansados, mal levantou os olhos de seus papéis. Sam assumiu a liderança, usando seu tom de voz mais diplomático e educado, enquanto Dean observava os mapas nas paredes com o olhar de quem procura um campo de batalha. — Bom dia, começou Sam, forçando um sorriso amigável que não chegava aos olhos. — Estamos procurando por amigos. Eles deveriam ter voltado há 2 dias de uma caminhada por Blackwater Ridge. Ele estendeu a foto de Tommy Collins. O guarda pegou o papel com dedos grossos, estudando a imagem por um longo momento antes de soltar um suspiro pesado, uma exalação de quem já viu aquela história vezes demais. — Blackwater Ridge é um lugar traiçoeiro, rapaz, disse o guarda, devolvendo a foto. Temos ursos, quedas bruscas de temperatura e pessoas que acham que a natureza é um parque de diversões. Seus amigos provavelmente saíram da trilha e se perderam na ravina. Eles eram experientes, interveio Dean, aproximando-se do balcão. Não são o tipo de pessoa que se perde por falta de jeito. Houve mais algum gelato? Algo fora do comum? O guarda olhou para Dean, medindo-o de cima a baixo. Ele viu a jaqueta de couro, a postura tensa e os olhos de quem já tinha visto muita coisa ruim.
Algo na autoridade natural de Dean fez o homem baixar a guarda. Escutem, disse o Ranger, baixando a voz. Oficialmente dizemos que são ursos. Mantém os turistas vindo e o pânico longe. Mas a verdade é que a cada 23 anos, esta região parece engolir grupos de caminhantes. Os registros falam de ataques de animais, mas as descrições dos sobreviventes, bem, elas não batem com nada que eu tenha visto nestas matas em 20 anos de serviço. Que tipo de descrições? Perguntou Sam, já com a caneta pronta sobre o caderno. Eles falam de algo rápido, algo que imita vozes humanas para atrair as pessoas para longe do acampamento. E os corpos, quando os encontramos, o que é raro, não foram apenas comidos, foram guardados, como provisões. Dean trocou um olhar significativo com Sam. O diário de John Winchester estava certo, como sempre. As anotações sobre padrões cíclicos de caça e o comportamento da criatura começavam a encaixar-se perfeitamente nos relatos do guarda. E onde foi o último avistamento? Perguntou Dean, apontando para o mapa na parede. O guarda indicou uma área densa, marcada por curvas de nível apertadas. Fiquem longe de lá se tiverem juízo. Aquela parte da floresta não pertence ao Estado. Pertence a algo que estava lá muito antes de nós chegarmos. Obrigado pela ajuda, disse Sam, fechando o caderno. Ao saírem para o ar gelado da manhã, o peso da missão parecia ter dobrado. Dean caminhou até o porta-malas do Impala, o som do metal abrindo ecoando no pátio silencioso. Ele olhou para o arsenal escondido sob o fundo falso, espingardas, sal, estacas e inscrições de proteção. 23 anos, Sam, murmurou Dean, verificando o carregamento de uma das armas. O pai sabia exatamente o que estava a enfrentar. Ele não está apenas perdido, ele está a caçar a coisa que causa isto. Ou a coisa o está a caçar a ele, retorquiu Sam, sentindo o frio entranhar-se nos ossos. Dean, se o que o guarda disser for verdade, se essa coisa imita vozes e atrai as pessoas, como vamos saber o que é real lá dentro? Dean olhou para as montanhas, onde a névoa ainda se agarrava às copas das árvores como dedos de um fantasma. Nós não sabemos. É por isso que vamos manter os olhos abertos e as armas carregadas. Se ouvires a minha voz e eu não estiver à sua frente, não responda. Dispara. Sam assentiu, a seriedade da situação eliminando qualquer vestígio de dúvida. Eles entraram no carro e o Impala rugiu mais uma vez, dirigindo-se para a orla da floresta. Blackwater Ridge esperava por eles, vasta e faminta, escondendo nas suas sombras a verdade sobre o paradeiro de John Winchester e o horror que habitava o coração das montanhas. O confronto era inevitável, e agora os Winchesters não eram apenas os caçadores, eles eram os intrusos em um território que não seguia as leis dos homens. Capítulo 1. Herança de cinzas, parte 2. O ar no pátio do posto florestal estava carregado com uma tensão palpável, uma massa invisível que parecia vibrar entre os pinheiros centenários e as paredes de madeira rústica da administração. O ambiente misturava o cheiro metálico e nostálgico de óleo de motor do Impala 67 com o perfume gélido e cortante da manhã de montanha, um odor de neve antiga, agulhas de pinheiro e terra úmida. Dean e Sam Winchester ainda permaneciam estáticos, processando as informações vagas e sinistras do guarda florestal, quando o som de passos rápidos e erráticos sobre o cascalho solto quebrou o transe dos irmãos. Uma jovem de olhar determinado, mas cujas olheiras profundas denunciavam noites em claro, aproximava-se com pressa. Ela segurava uma pasta de documentos contra o peito com tamanha força que os nós de seus dedos estavam brancos. O objeto funcionava como um escudo improvisado contra o mundo que parecia desabar ao seu redor. Era Hayley Collins. O encontro começou sem qualquer espaço para preliminares ou cortesias sociais. Hayley estava movida pelo motor bruto do desespero. Para ela, cada segundo de conversa fiada era um segundo a menos de vida para seu irmão, Tommy. Hayley parou diante deles, os pulmões trabalhando para recuperar o fôlego no ar rarefeito. Ela olhou para os Winchesters com uma mistura ácida de desconfiança e uma fagulha perigosa de esperança.
Sam, utilizando sua altura imponente de forma não ameaçadora e projetando um olhar de empatia que ele havia aperfeiçoado em anos de estrada, deu um passo à frente. Nós também estamos procurando por alguém que se perdeu lá em cima, disse Sam, suavizando o timbre da voz para transmitir segurança. Não estamos aqui para atrapalhar, Hayley. Ela estudou Sam por um momento, as sobrancelhas franzidas em dúvida, e depois desviou o olhar para Dean. O Winchester mais velho permanecia encostado no paralama negro do Impala, os braços cruzados sobre a jaqueta de couro e o peso do corpo distribuído de forma a estar pronto para a ação em um milésimo de segundo. Dina observava com um olhar clínico, o tipo de olhar que não procura apenas informações, mas ameaças ocultas. Meu irmão não é um amador, disparou Hayley, a voz trêmula, mas carregada de uma firmeza cortante. Ele conhece estas trilhas como o quintal de casa, ele sabe purificar água, sabe armar abrigo e sabe sobreviver. Se ele não voltou e não fez contato, é porque algo o impediu fisicamente de fazer isso. Eles se dirigiram a uma mesa de madeira rústica e carcomida pelo tempo sob um toldo lateral que balançava com o vento frio. O som da madeira rangendo sob o peso dos equipamentos era o único ruído além da respiração deles. Hayley abriu seu notebook sobre a superfície áspera, o brilho da tela parecia deslocado naquele cenário selvagem. Ele me mandou isso por satélite pouco antes de o sinal cair completamente, explicou ela, os dedos hesitando sobre o trackpad. O que se seguiu foi a análise do vídeo digital de Tommy, um registro que transformou o clima de urgência em um horror gelado que parecia congelar o sangue nas veias. No vídeo, Tommy aparecia rindo com o rosto iluminado pela luz dura de uma lanterna, brincando sobre o isolamento da trilha e o silêncio ensurdecedor de Blackwater Ridge. Contudo, enquanto a câmera tremia levemente nas mãos do rapaz, o olhar treinado dos Winchesters captou que o amor fraternal de Hayley a impedia de ver. Ao fundo da barraca de Tommy, no milésimo de segundo em que o feixe de luz varria o tecido de nylon verde, uma sombra veloz atravessou o fundo da cena. Não era a silhueta pesada de um urso, nem o vulto furtivo de um lobo. Era uma forma alta, esguia demais, com membros que pareciam longos e desproporcionais, movendo-se com uma velocidade que desafiava as leis da física e da biologia humana. Dean sentiu o pelo da nuca arrepiar de imediato. Ele conhecia aquele tipo de borrão cinematográfico. Era o rastro deixado por algo que não apenas caçava por fome, mas que parecia habitar as frestas entre os segundos. "Viram isso?" Sam perguntou, a voz baixa enquanto pausava o vídeo no frame exato. A sombra era apenas um rastro escuro contra a textura das árvores ao fundo, mas a forma como os arbustos se curvaram violentamente à sua passagem indicava uma força bruta, silenciosa e absoluta. Hayley engoliu em seco, o som audível no silêncio do posto. "Eu achei que fosse um defeito da câmera, ou talvez o vento batendo na lona da barraca." Jane balançou a cabeça negativamente, o maxilar tão cerrado que os músculos da face saltavam. "O vento não tem ombros, Hayley, e o vento não se move com intenção. O que quer que estivesse lá fora estava esperando ele desligar a câmera." Enquanto discutiam a logística e os suprimentos necessários para a subida, um homem de meia-idade, vestindo uma camuflagem profissional que parecia uma segunda pele, aproximou-se do grupo. Ele carregava um rifle de precisão pendurado no ombro com um desleixo estudado, a coronha batendo levemente contra o quadrilo a cada passo. Era Roy. O primeiro contato visual com ele foi marcado por um desprezo imediato e nada sutil. O guia experiente, contratado por Hayley para garantir que ela não morresse na primeira encosta, olhou para as botas de cidade de Sam e para a jaqueta de couro gasta de Dean com um sorriso de escárnio que beirava a insolência. "Vocês vão entrar no mato com isso?" Roy soltou uma gargalhada curta, seca e desprovida de humor, batendo na coronha de seu rifle como se estivesse apresentando um deus. "Blackwater Ridge não é lugar para garotos da cidade que acham que a vida é um acampamento de férias de faculdade. Se aparecer um urso pardo de 300 quilos, vocês vão ser apenas o aperitivo enquanto eu tento salvar a moça e o garoto aqui." Jane deu um passo à frente, saindo da sombra do Impala. Seus olhos brilhavam com uma perigosa diversão, o tipo de olhar que ele reservava para demônios e idiotas. Ele odiava valentões, especialmente os que achavam que um calibre 30-06 era o ápice da evolução humana e a solução para tudo que rastejava no escuro profundo. "A gente se vira, caçador", retrucou Jim.
a voz soando como o rosnado do motor de seu carro, baixa, rouca e ameaçadora. Só tenta não atirar no próprio pé ou chorar muito quando o bicho de verdade aparecer. Garanto que ele não vai se importar com o preço do seu rifle. A expedição começou pouco antes do meio-dia, sob um sol pálido que não aquecia. O grupo atravessou a linha invisível de árvores que delimitava o fim da estrada de terra e o início da natureza selvagem e inundada. Foi a entrada definitiva na trilha da floresta, um momento de transição que pareceu quase místico, como se cruzassem um portal para outro reino. Conforme as copas das árvores, pinheiros e carvalhos colossais se fechavam acima deles como as abóbadas de uma catedral gótica e sombria, o ambiente mudava drasticamente. O ar tornava-se subitamente mais úmido, saturado com um cheiro opressor de terra preta, musgo e o odor doce e metálico da decomposição orgânica. Mais do que a visão, foi o ouvido que registrou a mudança mais perturbadora. O som da civilização morreu de forma abrupta. O zumbido distante de motores, o murmúrio da rádio do posto florestal e qualquer ruído de vida humana foram substituídos pelo estalar rítmico de galhos secos sob as botas, o murmúrio de riachos ocultos sob as pedras e um silêncio opressivo que parecia possuir ouvidos próprios. Sam caminhava com o mapa na mão, os olhos alternando entre a bússola e as irregularidades do terreno. Dean mantinha-se na retaguarda, a mão direita nunca muito longe da pistola escondida sobre a jaqueta. Os sentidos aguçados para qualquer movimento lateral. Hayley e seu irmão mais novo, Ben, caminhavam entre eles, visivelmente intimidados pela imensidão dos troncos que pareciam tocar o céu cinzento. Roy ia à frente, cortando a folhagem com uma faca de caça em movimentos largos, tentando manter sua fachada de domínio sobre a floresta. No entanto, cerca de 3 quilômetros mata adentro, o comportamento de Roy sofreu uma alteração sutil, mas perceptível. Seus passos tornaram-se mais cautelosos e sua postura menos ereta. Ele parou subitamente diante de um carvalho maciço que parecia estar morrendo de pé, com suas folhas murchas e galhos retorcidos. Dean e Sam aproximaram-se rapidamente, ignorando as reclamações de Hayley sobre o ritmo e o cansaço. Ali, exatamente na altura do peito de um homem alto, estava a descoberta que mudou o tom da jornada. As primeiras marcas estranhas e profundas nos troncos dos árvores centenárias. Não eram marcas de território de um animal comum, eram sulcos verticais, 5 de cada vez, que haviam arrancado a casca grossa com a facilidade de quem corta papel e penetrado profundamente na madeira viva e úmida. As marcas eram irregulares e violentas, sugerindo garras longas e afiadas como navalhas de aço, mas o que mais perturbou os irmãos foi a altura e a força descomunal necessária para tal feito. A seiva da árvore ainda escorria das ranhuras, viscosa, escura e lenta, lembrando lágrimas de sangue sobre o tronco ferido. "O urso?" perguntou Hayley, a voz pouco mais que um sussurro quebrado, buscando desesperadamente o conforto de uma explicação lógica e biológica. Roy passou os dedos calejados pelas ranhuras profundas, sua arrogância começando a rachar como gelo fino sob o peso de um urso real. "Eu caço nesta região há 15 anos e nunca vi um urso fazer isso", admitiu ele, a voz perdendo o tom de superioridade e ganhando uma nota de tremor. É como se algo tivesse subido na árvore usando apenas a força bruta dos dedos e estivesse com muita pressa de chegar ao topo. Dean olhou para Sam por cima do ombro de Roy. No olhar dos irmãos, uma conversa silenciosa e antiga acontecia, forjada em anos de caçadas noturnas. Eles sabiam que não estavam mais procurando por um andarilho perdido ou um animal raivoso que pudesse ser contido com um rifle comum. Aquilo não era apenas uma marca, era um sinal de território. Algo estava monitorando a intrusão deles desde o primeiro passo na trilha, marcando o caminho para que soubessem exatamente onde a segurança da luz terminava e o pesadelo começava. A floresta, antes apenas um cenário natural, agora parecia uma boca aberta e imensa, pronta para se fechar atrás deles, isolando-os do resto do mundo.
O vento soprou subitamente através das folhagens altas, produzindo um som que não era nem o canto de um pássaro, nem o uivo de um lobo. Era um assobio agudo, distorcido e gutural, que pareceu por um instante impossível articular o som de um nome. O grupo parou, congelado no lugar, com os corações batendo forte contra as costelas. O ambiente ao redor pareceu escurecer, mesmo sem nuvens. A caçada não era mais deles, os papéis haviam se invertido. Na vastidão de Blackwater Ridge, os Winchesters e seus companheiros haviam deixado de ser os predadores para se tornarem a presa de algo que o mundo preferia esquecer que existia.